Você está pedindo a Deus uma resposta, mas quando Ele tenta falar, você troca a voz dele pela palavra de um homem. Talvez você nem perceba, mas essa busca constante por uma revelação nova, essa obsessão por ouvir um profeta, um vaso, uma voz espiritual, pode estar te afastando justamente daquilo que Deus quer usar para te libertar. E sabe o que é mais assustador? É que muitas vezes Deus já falou, claramente, mas você ignorou porque não veio da forma que você queria. Não veio com arrepio, não veio com emoção, não veio com um manto ou um assim diz o Senhor. Veio com simplicidade, veio com a Bíblia, aberta, diante de você. Mas você quis algo mais forte, algo mais chamativo. E foi aí que a brecha se abriu. Você não percebeu, mas naquele momento o inimigo viu sua fraqueza. Ele viu que você não quer a verdade. Você quer sentir algo, você não quer confronto, quer consolo. E o diabo, sim, ele também sabe como consolar. Com mentiras, com falsas promessas, com revelações que massageiam seu ego, mas enterram sua alma. Quantas pessoas você conhece que vivem atrás de profecias, mas a vida continua no pecado, na mentira, na vaidade? Quantos que já receberam visões e sonhos, mas nunca abriram a Bíblia por conta própria para conferir se aquilo vem mesmo de Deus? É sobre isso que esse vídeo vai falar. Prepare seu coração, porque talvez essa palavra seja a resposta que você tem ignorado há muito tempo. Você já percebeu como muitas pessoas correm atrás de uma revelação especial, uma palavra profética, uma experiência sobrenatural, mas quando Deus fala claramente através da Bíblia aberta diante delas, elas desviam o olhar? Elas querem sinais, emoções, confirmações espetaculares. Querem que Deus fale em línguas, que envie um anjo, que abra o céu com uma voz retumbante. Mas o que Deus escolheu para falar com você quase sempre é simples, direto e desafiador, na palavra que você tem em mãos. E essa resistência em aceitar o que está ali escancarado é o que abre espaço para as mentiras do inimigo se infiltrarem. Porque quando você ignora a Bíblia, você automaticamente abre uma porta para que revelações falsas entrem. Pense bem, o que é mais confiável? Uma mensagem que é confirmada e sustentada pela Escritura? Ou aquela que soa bonita, mas não passa no teste da palavra? O inimigo sabe disso, e ele se aproveita do seu desejo por novidade, por algo mais profundo, para te enganar. Revelações que inflam seu ego, mas que desviam você da verdade que salva. Quantos já caíram em armadilhas por não estarem firmes na palavra? Quantos falsos profetas e lideranças surgem e muitos os seguem porque as palavras são mais doces que o mel, mais longe da Escritura? Deus quer que você cresça na intimidade com Ele, mas para isso é preciso disciplina, abrir a Bíblia, estudar, confrontar, orar pedindo entendimento. Sem essa base você fica vulnerável a qualquer vento de doutrina, a qualquer sussurro que diz o que você quer ouvir. E o pior é que muitos nem percebem que estão sendo manipulados. Acham que é Deus falando, mas na verdade estão ouvindo a voz de Satanás, que usa o engano para te afastar da vida abundante prometida por Cristo. Não se deixe levar pelo que agrada seus ouvidos. Busque o que edifica sua alma. A verdade não é sempre confortável, mas é o que liberta. Neste vídeo, vamos abrir os olhos para essa realidade e aprender a discernir as falsas revelações das verdades que vêm de Deus, começando pela palavra que você já tem na sua mão. Muitas vezes, as pessoas se sentem mais atraídas pelo extraordinário do que pelo essencial. Buscam experiências milagrosas, sinais grandiosos, vozes impressionantes, mas esquecem que a base da fé é a palavra que Deus deixou para nós. E é aí que o perigo cresce silenciosamente, quando se ignora o que está escrito e se abre espaço para interpretações pessoais, para revelações que não têm respaldo nas Escrituras, para doutrinas que acomodam desejos humanos em vez da vontade divina. A Bíblia é o alicerce firme sobre o qual toda revelação verdadeira deve se apoiar. Ela é a bússola que orienta o crente no caminho da verdade. Quando você a ignora, se torna vulnerável ao erro, à manipulação
e até mesmo ao engano espiritual. O inimigo sabe muito bem disso. Ele aproveita sua busca legítima por respostas para oferecer substitutos falsos que soam bons, que fazem sentir especiais, mas que, na verdade, afastam você de Deus. Não é à toa que tantas pessoas vivem em confusão espiritual, cheias de dúvidas, medos e caminhos tortuosos, mesmo tendo buscado revelações e sinais por anos. O verdadeiro chamado é para voltar à Bíblia aberta, para estudar, meditar, aplicar e deixar que o Espírito Santo revele a verdade guardada nas Escrituras. Sem essa base, qualquer revelação vira ilusão. Qualquer palavra pode se transformar em mentira, qualquer caminho em desvio. Então, pare por um momento e faça uma pergunta sincera a si mesmo. Você tem dado espaço para que Deus fale através da sua palavra? Ou tem preferido ouvir o que agrada a seus ouvidos, mesmo que não esteja em harmonia com as Escrituras? O próximo passo é entender como reconhecer quando uma revelação está sendo manipulada pelo inimigo e quais sinais indicam que ela não veio de Deus. Quando você começa a entender que nem toda revelação é de Deus, surge a pergunta: como identificar o que é verdadeiro e o que é engano? Existem sinais que o inimigo deixa escancarados justamente para testar sua fé e discernimento. E acredite, ele quer que você não veja esses sinais para te prender em falsas promessas. Primeiro, as falsas revelações sempre exaltam quem as recebe. Elas alimentam o ego, criam uma aura de superioridade, como se você fosse especial demais para seguir a Bíblia comum. Segundo, elas incentivam o isolamento. Afastam você do conselho maduro, da comunhão com irmãos na fé, porque a mensagem é só para você, um privilégio secreto que ninguém mais tem. Terceiro, essas revelações geralmente trazem conforto e nunca confrontam o pecado. O verdadeiro profeta incomoda, denuncia, chama para arrependimento e transformação. O falso profeta acaricia a vaidade e perpetua o erro. Quarto, elas provocam divisão. Em vez de unir a igreja, fragmentam famílias e comunidades, criando grupos fechados em torno de uma ideia ou pessoa. Quinto, muitas vezes levam a ações fora da palavra, como pedidos de dinheiro, promessas de cura ou bênçãos condicionadas a algo, colocando o foco no benefício pessoal. Se algum desses sinais está presente, acenda um alerta vermelho em seu coração. Deus não quer seguidores cegos nem fãs de espetáculo. Ele quer adoradores em espírito e em verdade, que se firmam na palavra e no espírito, não em sentimentos passageiros ou revelações duvidosas. Na próxima parte, vou mostrar como a Bíblia ensina a lidar com essas situações e como fortalecer sua fé para não cair nessas armadilhas. Quando estamos diante de revelações duvidosas, a Bíblia não deixa espaço para dúvidas sobre o que fazer. É preciso testar tudo pela palavra de Deus. O apóstolo João foi claro: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Essa instrução é um alerta direto e urgente para você que está sedento por respostas, mas que não pode permitir que qualquer voz se sobreponha à verdade das Escrituras. Testar as palavras, as profecias, as revelações não é sinal de desconfiança para com Deus, mas um ato de amor e zelo pela sua própria alma. O Espírito Santo não contradiz a palavra. Se uma revelação entra em conflito com a Bíblia, ela não é de Deus. Simples assim. É preciso coragem para rejeitar o que agrada aos ouvidos, mas que fere o coração e desvia do caminho reto. Além disso, a Bíblia ensina a importância do conselho sábio. Em Provérbios 11:14 lemos: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não caminhe sozinho. Busque líderes maduros, irmãos na fé que possam ajudar a discernir o que é verdadeiro e o que é engano. Fortalecer sua fé não é apenas buscar emoções ou experiências, mas se firmar diariamente no estudo, na oração e na comunhão. É reconhecer que o crescimento espiritual exige disciplina e, às vezes, sacrifício. Quando sua fé está enraizada na palavra e no Espírito, você não será enganado pelos falsos profetas,
que surgem para tirar proveito dos que buscam respostas fáceis. Você vai reconhecer o que constrói e o que destrói, o que edifica e o que confunde. Mas não se engane, essa caminhada não é fácil. O inimigo não quer que você tenha discernimento. Ele prefere que você continue no engano, no vazio, na manipulação. Por isso, a batalha pela sua mente e pelo seu coração é diária. Lembre-se do exemplo de Jesus, que enfrentou as tentações no deserto. Ele usou a palavra como espada, rejeitando tudo que não vinha do Pai. Você também precisa estar armado com a verdade, pronto para resistir às investidas do inimigo. Por fim, saiba que Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, baseado na verdade, não em experiências momentâneas. A Bíblia é o caminho seguro para essa intimidade. Neste vídeo, temos explorado o perigo de buscar revelações ignorando a Bíblia. Nos próximos trechos, vamos entender como aplicar esse ensino na prática, para não cair nas ciladas do inimigo e para crescer em fé verdadeira, sólida e transformadora. Agora que você entende o perigo de ignorar a Bíblia em busca de revelações, é hora de aplicar isso no seu dia a dia. A fé verdadeira não é construída sobre emoções passageiras, mas sobre um compromisso firme com a palavra de Deus. Primeiro, estabeleça um hábito diário de ler e meditar nas Escrituras. Não leia apenas para buscar confirmação do que você quer ouvir, mas para permitir que Deus revele o que você precisa ouvir, mesmo que seja desconfortável. Segundo, ore pedindo sabedoria e discernimento. Tiago 1,5 promete que Deus dá sabedoria generosamente para quem pede com fé. Mas essa sabedoria vem acompanhada da humildade de reconhecer que você não sabe tudo e precisa ser guiado. Terceiro, participe de uma comunidade de fé saudável. Não se isole com suas dúvidas e questionamentos. A comunhão com outros irmãos ajuda a confrontar suas impressões, ouvir diferentes perspectivas e fortalecer seu entendimento. Quarto, teste tudo à luz da Bíblia. Se alguém te apresentar uma revelação, compare com as Escrituras. Pergunte: isso glorifica a Deus? Está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Promove amor, fé e esperança? Ou provoca medo, confusão e divisão? Quinto, esteja atento aos frutos. Jesus ensinou que se conhece a árvore pelos seus frutos. Se uma revelação gera orgulho, divisão, mentira ou medo, certamente não vem do Espírito de Deus. Sexto, evite buscar experiências sobrenaturais apenas por curiosidade ou para impressionar outros. Deus valoriza a sinceridade e a busca pela verdade, não o espetáculo. Sétimo, mantenha um coração aberto para a correção. Nem sempre será fácil aceitar que o que você ouviu não veio de Deus, mas a humildade para se corrigir é fundamental para o crescimento espiritual. O inimigo quer te fazer acreditar que você é especial demais para ser submetido à palavra, que você merece revelações exclusivas sem esforço ou disciplina. Não caia nessa armadilha. Lembre-se de que o maior tesouro do cristão é a Bíblia, a revelação perfeita e infalível da vontade de Deus para nossas vidas. Quando você se firma nela, está protegido. Quando a ignora, abre portas para o engano. Por isso, seja um buscador fiel da verdade. Valorize a Bíblia, estude, ore, busque discernimento e esteja preparado para rejeitar qualquer revelação que não esteja em harmonia com a palavra. Muitas histórias de pessoas que se perderam atrás de falsas revelações são silenciosas, mas poderosas. Pessoas que começaram buscando Deus com sinceridade, com fome por algo maior, mas acabaram presas em armadilhas que quase destruíram suas vidas espirituais. Uma dessas histórias é a de Ana, uma jovem que queria muito ouvir a voz de Deus de forma clara e especial. Ela se envolveu com grupos que prometiam revelações exclusivas e mensagens proféticas que nunca passavam pelo teste da Bíblia. Aos poucos, Ana começou a se afastar da igreja local, do estudo da palavra e das orações sinceras. Ela acreditava que suas novas revelações a faziam especial, mas na verdade elas a afastaram da verdade e a deixaram confusa,
cheia de medo e ansiedade. Só quando um irmão mais maduro a confrontou e a ajudou a voltar para a Bíblia aberta, ela percebeu o quanto tinha se perdido. Outra história é a do Paulo, um homem que buscava um milagre para um problema grave na família. Ele foi atraído por líderes que prometiam bênçãos imediatas e revelações que garantiam solução. Paulo investiu tempo, dinheiro e fé nessas falsas promessas e, no fim, viu seus problemas aumentarem. Foi quando, em um momento de desespero, ele voltou a ler a Bíblia por conta própria e sentiu a voz de Deus na simplicidade das Escrituras. Aí, começou sua verdadeira restauração, aprendendo a discernir a voz do Senhor da voz do inimigo. Essas histórias são exemplos de uma realidade que se repete em milhares de lares e igrejas. O perigo real das falsas revelações e a importância vital de manter os olhos na Bíblia. Não é vergonha nenhuma reconhecer que fomos enganados. O importante é voltar, se arrepender e buscar a verdade com humildade e firmeza. Se você se identifica com alguma dessas situações, saiba que Deus quer te restaurar. Ele é fiel para perdoar, curar e renovar. Mas isso exige que você tome uma decisão, sair do engano e voltar para a palavra. Chegamos ao fim dessa jornada, mas talvez seja só o começo da sua verdadeira caminhada com Deus. Se você tem buscado revelações, experiências e sinais, mas tem ignorado a Bíblia aberta diante dos seus olhos, essa é a hora de uma virada radical. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, é a voz viva de Deus para você hoje. Ela é a lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminho. Ela não apenas revela verdades, mas transforma corações, muda destinos e abre portas onde tudo parecia fechado. A verdadeira revelação começa quando você para de correr atrás de vozes e sinais e começa a ouvir a voz de Deus na simplicidade da sua palavra. É lá que você encontra consolo, direção, desafio e vida. Não importa o que você tenha vivido até aqui, erros, decepções, enganos, Deus está pronto para te perdoar e renovar sua fé. Ele não quer que você dependa de profecias vazias ou revelações que só levantam o ego. Ele quer que você dependa dele, da sua palavra e do seu espírito. Abra a Bíblia, leia com fé e humildade e deixe que o Espírito Santo te guie. Você vai descobrir que o maior milagre não está em uma visão ou sonho, mas na transformação do seu coração. Deus quer falar contigo agora, não pelas manchetes ou pelos profetas da moda, mas pelo texto sagrado que Ele mesmo inspirou para você. Não deixe que a busca por algo extraordinário te afaste do básico que salva. Essa é a verdade que liberta, e só ela pode te conduzir para a vida abundante que Deus preparou. O convite está feito. Deixe de lado as falsas revelações e abrace a Bíblia aberta na sua frente. A sua vida pode nunca mais ser a mesma.